abrir Estamos ao vivo novamente aqui, mais um dia. G365. Você que está chegando no YouTube, não deixa de dar o like, não deixa de comentar e participar aqui dos nossos comentários, é muito importante. Deixa aí o que você acha dessa live de hoje. Assista até o final, para você ver que o conteúdo vai ser muito bacana, né? Se você não é inscrito, está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, que sempre estaremos aí e encaminhando conteúdos relevantes, conteúdos fantásticos que a gente tem em cada semana, né? Beleza? Se inscreva, não deixe de ativar aquele sininho que tem aí, ó. O sininho, sabe aquele sininho? Ative ele para você receber as nossas notificações, beleza? Hoje continua a série de dicas de TI com André Forte. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre empresas, sobre corporações, né? A segurança nas empresas. E aí, você que é empresário, você que tem seu pequeno negócio, você que está pensando em abrir uma empresa, hoje o tema é para você. E aí, vamos para cima? Fala, Andrezão, a palavra é sua, meu filho. Vem para cima e traga esse conteúdo e essa experiência que você tem. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Hoje vamos seguir com o tema, dando uma sequência ao dia de ontem. Ontem o assunto rendeu bastante. Eu até não deu tempo de falar tudo, ainda faltou um assunto e vamos ver se a gente consegue encaixar aqui hoje. Mas focamos bastante em segurança pessoal, né? Em atitudes que a gente pratica ou deveria praticar quando se trabalha com computador, quando se está num computador, né? Então, a gente trabalhar com uma senha poderosa é muito importante. A gente não utilizar sempre a mesma senha em tudo quanto é lugar. Então, tudo isso é importante, é relevante, né? Falamos de mais as coisas ontem, porém hoje a ideia é trazer isso para dentro da empresa, né? Eu quero explicar para vocês o que acontece, o que ocorre nas grandes corporações e muitas coisas que ocorrem lá a gente consegue trazer para dentro do nosso pequeno negócio, para dentro da nossa empresa. Às vezes a gente não tem lá um universo, a gente não tem um prédio, né? A nossa empresa não é um andar inteiro de um prédio, a gente não tem lá tantos computadores assim para monitorar, para para a gente cuidar da segurança deles. Mas, de repente, no nosso pequeno negócio, temos ali 3, 5 computadores em rede e já sabe o que isso já é suficiente para gerar uma série de problemas, uma série de questões aí, tá? A gente sabe que sempre que envolve empresa, ah, é muito difícil você ver um hacker ou um cracker invadindo um computador pessoal, né? Você dificilmente fica sabendo disso, ou dificilmente isso aparece para a gente, né? A gente, geralmente, o que aparece é um hacker invadindo um banco, né? Invadir o sistema de um banco, invadir um sistema de uma grande empresa, né? Isso já é mais desafiador, já é algo de mais relevância na mídia, ou isso aparece mais, né? Então a gente fica sabendo mais, até porque o objetivo ali é muito maior, né? O objetivo daquela invasão geralmente está muito acima do que invadir um computador. O que que ele vai fazer invadindo um computador de uma pessoa, né? Que tipo de informação relevante ele extrairia dali, tá? Então, não faz muito sentido direcionar esforços para isso. Então, na nossa empresa, é importante a gente manter manter todo aquele esquema de segurança, com senhas, acesso,
com sistemas de firewall do nosso sistema operacional ativo, habilitado. Já isso já são algumas barreiras, né, para esse tipo de situação. Porém, baseado em estudo, tá? Ah, mais de 90% das invasões em grandes empresas, o grande causador dessa invasão é o próprio funcionário. Então, é muito importante a gente ter uma política com esse colaborador, tá? Uma política de trabalho com ele, porque ele é, de fato, o grande causador das invasões. A fonte, a origem, está nesse colaborador, está na forma com que ele trabalha, né? E também envolve questões aí mais sensíveis. Então, é importante ter regras mais rígidas dentro de uma empresa, porque você não sabe se aquele colaborador exatamente está fazendo naquele computador que você está fornecendo para ele, porque ali você está dando acesso a informações mais sensíveis, informações às vezes sigilosas, né? Imagina que você trabalha num escritório de advocacia, né? Você lida com documentos de pessoas e ali corre informações que muitas vezes são sigilosas, tá? Então você precisa proteger esses dados, né? Imagina você está dentro de uma instituição hospitalar, ali também corre informações sigilosas. Tudo que envolve dados pessoais são sigilosos. A empresa é responsável por esses dados, por manter esses dados em segurança, né? Então você não pode simplesmente não simplesmente deixar aqueles dados sem nenhum tipo de proteção, né? Sem que haja alguma regra dentro da sua empresa para que os colaboradores tenham acesso ou utilizem aqueles dados, né? Então, implementar de regras de comportamento, né? Não é comportamento, então é mais regras internas mesmo, as regras internas da empresa, né? De como ele deve acessar esses dados, a forma, em que momento, em que situação, né? Para que aquele colaborador entenda o nível de responsabilidade. Isso é um dos fatores mais importantes sobre segurança. Além disso, a empresa pode implementar outras coisas de forma mais automática, como fazendo uso de servidores, né? Existem aí servidores para vários tipos de situação, como, por exemplo, um servidor de dados, um servidor para. Você pode ter aí um servidor para controle de acesso à internet, né? São os tais servidores proxy, né? Você pode ter servidores para sistema, de repente a tua empresa tem um sistema interno, então você precisa ter um servidor que fique em rede e, e que sustente aquele sistema, né? Não necessariamente o banco pode estar em máquinas separadas, tudo isso vai depender da topologia, do tamanho da sua empresa, né? E de outras questões, como um assunto que eu não falei ontem, não devo falar ontem, como ah, ah, por exemplo, os backups. É muito importante a gente ter uma política de backup dentro da empresa. Isso faz parte da segurança também. A segurança dos dados, a segurança da informação, né? A gente tem uma política de backup e automatize o processo é o ideal, né? E é muito mais fácil automatizar o processo em poucas máquinas do que numa centena de máquinas, né? Se eu tenho uma empresa gigantesca, centenas de computadores, imagine implementar uma política de backup para essas centenas de computadores, né? Eu não consigo imaginar alguém fazendo isso, mas dá para fazer. Você tem softwares que fazem isso de forma automática
mas eu não vejo que seja interessante. É interessante você trabalhar com servidores, um servidor para armazenamento de arquivos, um servidor para banco de dados, né, e um servidor para o sistema. Você tendo aí até 3 servidores, você consegue implementar políticas de backup nesses 3 máquinas, que já te gera um nível de segurança maior, bem grande dentro da sua empresa. Então, eu queria falar um pouquinho do proxy. O que que é um servidor proxy? O servidor proxy é algo que a gente pode pôr na nossa empresa, mesmo sendo uma empresa pequena. E, e tem até um recurso extra aí que você pode implementar. Se você tem problema, é que hoje nossa internet realmente é rápida, né? A gente tem acesso à banda larga, é muito mais barato, né? Você tem uma internet rápida hoje, mas imagina que você está implementando um sistema de internet num evento, por exemplo, onde você não vai ter ali 30 colaboradores acessando, você vai ter 5.000, 10.000 pessoas acessando aquela internet. Como é que você administra isso, né? Como é que você consegue dar acesso para todo mundo? Porque mesmo tendo uma banda larga grande, você vai ter dificuldade, né? Dependendo do equipamento que você está usando, você vai ter muita dificuldade, né? E é muito provável que pare a tua rede simplesmente trave, né? Então, um servidor proxy com cache, com um sistema de cache, ele é uma mão na roda. Eu tenho um estudo de caso que eu posso contar para vocês, que é da prefeitura aqui de Araçoiaba da Serra. Um tempo que eu trabalhei na prefeitura, no período de 2001 a 2003. Quando eu entrei lá nessa prefeitura, ela tinha 5 computadores em rede. Então, haviam 5 setores, um computador em cada setor, havia 5 setores interligados, compartilhando uma conexão de internet na época de, de 32K, tá? Não chegava nem a 1 mega, era 32K. Chegava a ser mais lento que uma conexão de escada na época. Uma conexão de escada, você conseguia conseguia um link de 54K, né? Mas era 32K, porém 32K dedicado. Era um link direto da Anatel. A prefeitura pagava caríssimo naquilo lá, eu achava um absurdo, mas eles pagavam, né? Na época, só para vocês terem uma ideia, um link dedicado na época, a prefeitura pagava mais de R$ 700. Imagina pagar R$ 700 em 2001, né? Era o que eles pagavam para um link de 32K. E imagina 5 máquinas em rede acessando uma internet de 32K, né? Imagina atualizar um antivírus. Você vai numa máquina, manda atualizar um antivírus. Aí você vai em outra máquina, manda atualizar o antivírus. Era uma lentidão, era uma coisa, era horrivelmente lento. Aí o recurso, o artifício que eu fiz foi conseguir mais um computador, e nesse caso não precisa ser um supercomputador, um computador, podia ser um computador mais lento, né, na época, e eu configurei um servidor proxy com cache, com sistema com recurso de cache, e também mais um terceiro recurso, que é o controle de acesso. Então, eu implementei 3 ferramentas de segurança num único computador. E ele fazia toda essa operação. Ele identificava quem era o computador e ali ele fazia o cache da navegação da internet, né? O que que é o cache? Para quem não entende aí. O cache, imagina que eu estou acessando o site, qualquer site aí, estou acessando o site do Google, por exemplo. Aí, quando eu navego no site, tecnicamente, o meu computador
ele está fazendo o download de todo aquele site, de tudo que está aparecendo na tela. Primeira coisa que ele faz é o download. Ele baixa no seu computador, fica salvo ali no seu computador. Então, ele baixa arquivos de CSS, arquivos de JavaScript, arquivos de imagem. Às vezes tem aquela, às vezes tem um vídeo, então ele carrega todos os parâmetros para rodar aquele vídeo. Então, tudo que você vê na tela, num site, tudo, 100%, ele fez o download antes. Seu computador baixou, né? Ele baixa na sua máquina, fica gravado na sua máquina, aí ele mostra na tela, tá? É assim, basicamente é assim que funciona. E, e aí, quando você está em rede, você tem lá dois, três, quatro computadores usando a sua uma única internet. Aí um computador vai e acessa um determinado site, acessa o site da Receita Federal, por exemplo. Estou num escritório de contabilidade. Aí um determinado computador acessou o site da Receita Federal, baixou um monte de coisa que tem lá. Aí vai o outro computador, vai acessar o mesmo site. Aí ele vai fazer as mesmas requisições, ele vai baixar os mesmos arquivos, só que vai baixar no outro computador. Então veja que o uso da internet nesse caso, ele não foi otimizado, ele não foi interessante, porque cada máquina começa a acessar o mesmo site, começa a baixar os mesmos arquivos, e aí imagina todas elas fazendo isso ao mesmo tempo, né? O site lá está recebendo 5, 6 requisições para o mesmo IP, né? Para aquela mesma conexão de internet. E ele está tendo que enviar a mesma coisa 5 vezes, né? Porque são 5 máquinas diferentes. Agora, se você trabalha, se você implementa um recurso de proxy, com cache, o que esse computador vai fazer? Você vai fazer uma requisição para o site da Receita. Essa requisição cai no servidor proxy. O servidor proxy, que está na sua rede, então é um processo extremamente rápido, ele vai pesquisar na sua base de dados se aquele site ele já carregou. Se ele não carregou, então ele dá sequência na requisição e vai até o site da Receita. Ele faz a solicitação, o site da Receita, opa, eu vou te mandar os meus dados, então, vou te mandar o meu site. Daí ele começa a mandar os arquivos desse site para o servidor proxy. O servidor, aí ele faz duas operações. A primeira, ele salva em memória, ele salva no HD aquele site, começa a salvar todos os arquivos, só que ele continua e manda a informação para o seu computador. O seu computador faz a mesma coisa. Ele pega esses arquivos e salva para exibir em tela. Então, para você como usuário, funciona do mesmo jeito. Você não percebe que está acessando um servidor proxy. Só que aquele servidor salvou em memória todos os sites, todas as páginas que você começou a navegar. E aí, quando um segundo computador solicita o acesso a exatamente o mesmo site, o que o servidor proxy faz? Ele cata a requisição, vai até o servidor e ele verifica. Eu já tenho esse site em memória? Já. Ele já está aqui há quanto tempo? Ah, está aqui há 1 minuto, 2 minutos. Então, ele cata toda aquela informação que está em cache e devolve para você. Ele sequer acessa a internet. Entendeu? Então, a minha internet acaba ficando mais livre para quem precisa mais da minha rede, né? Então, foi esse tipo de recurso que eu implementei na prefeitura. E aí, com isso, eu conseguia, depois de 1 ano, eu consegui colocar 25 computadores em rede, utilizando a mesma internet e sem reclamação, o que era quase que impressionante, né? E acelerou muito vários processos. Por exemplo, processos de atualização de antivírus, porque a gente utilizava o mesmo software de antivírus em todas as máquinas. A primeira máquina que fizesse a atualização, ela baixaria aqueles arquivos ficariam no servidor proxy. Aí as outras máquinas, o processo de atualização era muito rápido, porque ele não acessava mais a internet, ele acessava a rede. Ele buscava na rede, baixava os arquivos e instalava. A mesma coisa
com os updates, atualizações do Windows, né, do sistema operacional. Ficava tudo ali no servidor proxy, né? Então, o que demorava? Demorava o primeiro. A primeira pessoa que acessava tal determinado site, a primeira pessoa que fizesse a atualização do antivírus. Esse era o que demorava. A partir do segundo, do terceiro acesso, já ficava praticamente instantâneo. Então, dessa forma, eu consegui otimizar o uso da internet, tá? E com alguns recursos interessantes, porque eu consigo implementar regras de acesso no meu servidor proxy. Por exemplo, eu posso bloquear acesso a determinados sites, sites de cunho pornográfico, por exemplo, sites de vídeo. Eu não quero que meus colaboradores fiquem assistindo o YouTube, por exemplo, em horário de trabalho. Então, eu consigo implementar regras no servidor, avisando ele, olha, esse site, ou esse tipo de assunto está bloqueado. E aí, aquele colaborador, não importa o computador onde ele esteja, ele vai tentar acessar determinado site, ele vai tentar visualizar determinado conteúdo, o servidor proxy vai impedir que ele acesse, tá? Vai bloquear, vou retornar uma mensagem para ele, ó, você não tem direito de acessar essa página. Eu posso colocar também computadores ou colocar regras com usuário e senha. Então, eu tenho meu usuário e senha, eu tenho o meu colega aqui do lado, tem o usuário e senha dele. Aí, não importa a máquina da rede que eu esteja. Se eu estou nesta máquina, eu vou acessar a internet. Na hora que eu acessar a internet, ele vai pedir usuário e senha. Eu vou pôr o meu usuário, a minha senha, e aí eu vou ter acesso ao site. Eu vou ter a internet estará liberada para mim com as regras que foram atribuídas a mim. Então, eu, como meu usuário, posso ter uns direitos de acesso maior ou menor em relação a outros colegas da empresa. Tudo isso vai depender das regras que forem colocadas para mim. Às vezes, dependendo do setor, eu precise acessar determinados sites, né? Por exemplo, eu trabalho com marketing. É importante que eu acesse rede social, né? Que tenha acesso às redes sociais. Mas, se o meu trabalho é contabilidade, por que eu vou acessar redes sociais? Por que eu vou liberar o acesso às redes sociais para aquela pessoa que trabalha na contabilidade? As redes sociais fazem com que ela perca tempo, né? Então, eu não quero que o meu colaborador fique acessando as redes sociais em horário de trabalho. Então, eu consigo implementar esse tipo de regra. E o que é mais importante e interessante em tudo isso? Um servidor proxy, ele gera histórico de acesso. Lembra que eu já trabalhei em prefeitura. Prefeitura costuma ter muitos tipos de problemas, né? Os funcionários dão muitos problemas. E lá, eu lembro, eu já cheguei a participar 2 vezes de, de sindicância com funcionário por causa de acesso à internet, né? O funcionário acessando determinados sites ou fazendo determinadas coisas e ele passou a ser investigado pela prefeitura. E aí, o servidor proxy ajudou muito no processo, tá? Porque ele gerou histórico. Eu conseguia ver por máquina ou por usuário tudo que ele acessou, tudo, todos os sites. Eu conseguia, inclusive era possível registrar o que ele digitou, se ele estava em sala de bate-papo, o que ele estava conversando. Servidor proxy consegue fazer isso. Porque tudo que você manda para ele, ele registra. Claro, vai depender de como você configurou ele, tá? Mas na prática, em tese, todos eles vão fazer isso, eles vão memorizar isso.
e aí isso vai ficar vinculado àquela determinada máquina, àquele determinado usuário. E aí, num processo de. E aí, eu não preciso sequer olhar o computador dele, né? Numa ação de sindicância. Eu não preciso olhar, eu não preciso ir lá investigar, porque ele pode ter apagado, pode ter deletado, pode ter executado um processo que dificulta a recuperação. Então, eu não precisava nem olhar o computador, eu olhava o servidor. E lá eu conseguia comprovar aonde ele acessou, que dia, que hora, o que que ele fez, entendeu? Então, você tem esse nível de, de análise, né? Esse nível de histórico de acesso. Né? Quem trabalha com provedores, as empresas provedoras de acesso à internet, elas são obrigadas por lei a registrar todos os acessos, a manter um histórico de todas as vezes que você entrou na internet e o que você fez. Então, quando a gente conecta na internet, nos é atribuído um número IP, que é um endereço na nossa rede, né? É um endereço único na nossa rede, é um endereço único no mundo, tá? Então, o IP, que a gente chama, esse IP da internet, a gente conecta, ele é um IP único no mundo. E o provedor, o nosso provedor de internet, esse provedor, ele que nos deu esse número IP. E a partir desse momento que ele nos atribui esse número IP, ele é obrigado em lei, pelo menos no Brasil é assim, em vários países é assim também, ele é obrigado, por força de lei, a registrar tudo o que eu estou fazendo, todos os sites que eu estou acessando. Essas informações são sigilosas, obviamente, né? Só em caso de solicitação judicial que as empresas fornecem esse tipo de histórico de informação. E também é dessa forma que a gente consegue identificar a origem de uma suposta, né, de uma possível invasão, né? Uma empresa que está sofrendo uma invasão, um hacker invadiu tal lugar, né? Às vezes leva um tempo, mas através desse histórico de navegação, através dos IPs, através desse histórico que todos os servidores geram, você consegue mapear e rastrear a origem, onde veio aquela invasão, tá? É assim que a gente descobre, através desses históricos dos servidores, que os servidores armazenam, né? Esses servidores que os provedores sustentam, né? Todo esse histórico de cache que ele gera, tá? Então, é importante, ah, além de você aplicar as regras e senhas, você ter uma senha forte, que tudo que a gente falou ontem, além de você ter esse cuidado com os colaboradores dentro da nossa empresa, fazer o uso de servidores proxy com cache é interessante e é perfeitamente possível de se utilizar mesmo em empresas pequenas. Às vezes eu tenho uma empresa aqui pequenininha. Eu já cheguei a fazer aqui no meu escritório. Tinha 3 computadores, 2 computadores, né? A internet na época era muito lenta, era muito ruim, eu cheguei a fazer por um tempo, né? E isso para quem usava ficava completamente mascarado, ninguém percebia. Porque é muito simples, né? Geralmente a gente usa um servidor Linux para isso, né? Que é mais seguro e dá menos manutenção. Então você configura ele, a gente configura o proxy, configura o squid, que é para fazer esse cache, e liga e esquece. Você esquece do mundo, ele fica ligado lá. Enquanto ele tiver memória, vai depender, obviamente, se eu tenho um HD de 500 gigas, eu configuro o meu squid, o meu cache, para gerar no máximo 500 gigas de cache. Então, ele atinge os 500 gigas e cessa. Aí ele começa a apagar os antigos, né? Ele substitui automático. Então, ele para naquele ponto.
Então você programa o servidor, depois você programou, ele vai rodar eternamente, tá? É muito difícil parar, muito difícil travar, muito difícil dar problema em um servidor bem configurado. Você só monitora, você só de vez em quando olha, monitora, vê se precisa de alguma intervenção, mas já te adianto, é muito difícil necessitar de uma intervenção. Um servidor bem configurado, ele dura muito tempo, tá? E, e é bem bacana. O controle de acesso também é interessante, tá? Mas para uma empresa pequena já não é tão interessante, né? Porque você tem ali 4, 5 computadores, né? Não precisa implementar um sistema de controle de acesso por usuário, porque isso gera uma, uma carga de gestão grande da TI, tá? Ah, entrou um colaborador novo, saiu um colaborador, eu preciso acessar a máquina. Aqueles computadores tudo cheio de senha, né? Porque você implementou regras e uma série de regras. Eu já fiz isso numa empresa em Sorocaba, era uma necessidade que eles tinham, lá de fato eles tinham. Então foi configurado um servidor para dados, na época era um Windows Server, e eles compraram, né? Eles compraram um servidor de fato, compraram a licença, já com a licença do Windows Server, então foi só um trabalho de configuração realmente, colocar em rede, colocar o sistema dele para rodar dentro daquele servidor, e depois foi implementado um controle de acesso por usuário, a nível de usuário. E, e aí cada usuário ia ter acesso a determinadas pastas que estavam compartilhadas em rede, né? Então, são uns arquivos daquela empresa. E eram vários colaboradores, não era uma grande empresa, mas ele tinha ali 7, 8 colaboradores, se não me engano. Então, eram vários acessos simultâneos. E ali ele achou interessante, ele achou que fosse melhor implementar dessa forma, por questões de segurança, tá? Porque o controle a nível de usuário, você tem uma segurança muito maior pelo, pelo, pela, pelo nível de controle que você tem, né? E quanto mais regras você coloca, né, mais fechado vai ficando a tua segurança, mais forte ela vai ficando, né? Porque são cada vez mais regras, você precisa de mais uma regra, você vai implementando as regras, ele vai ficando, vai afunilando ainda mais o acesso. Então, você tinha lá os usuários que enxergavam a pasta de financeiro, e você tinha usuários que enxergavam as pastas mais de produção, né, que era uma fábrica. Então, tinha outros acessos, né, e você tinha ali o usuário do, do gestor da empresa, né, do dono da empresa. Esse enxergava todo mundo, ele precisava enxergar. E com o nível de acesso deles, ele podia ir em qualquer computador, colocar o usuário e a senha dele, que ele ia ter acesso a tudo, de qualquer máquina. A partir do momento que ele deslogasse, aí viesse um outro usuário, um colaborador, ele utilizava o login e a senha dele, ele já teria um acesso limitado, né? Tudo isso sendo monitorado, sendo registrado, gerando histórico, né, pelo servidor. Então, se você quer implementar mais segurança, você tem que colocar mais regras, mais controles, né, na tua rede. E você só vai conseguir fazer isso com o uso de servidores. Não, aí já chega a ser uma obrigação você ter um servidor, tá? E aí, e aí, e aí, assim, conforme o tamanho da sua empresa, você pode ir aumentando ou diminuindo o nível
de regras ou de controles que você coloca. Dando sequência nesse exemplo dessa mesma empresa que eu implementei as regras com um servidor Windows, com regras a nível de usuário. Essa mesma empresa passou por um problema, principalmente no período de pandemia, mas ele já tinha passado um problema antes, tá? E ela vinha aos poucos, ela passou a diminuir o número de colaboradores para se manter ativa. Chegou ao ponto dela ficar somente com um colaborador, né? E aí, nesse momento, aquele servidor com uma série de níveis de regras de acesso, ele passou a ser desnecessário, né? Por que que eu vou ter tanta regra, tanto nível, era tanto controle, era tanta senha, né? Numa rede se eu só estou com um colaborador? Então passou a ser muita regra, né? Era muita coisa, e aí aquilo tirava a agilidade que ele tinha durante o dia de trabalho, porque ele precisava acessar as coisas de uma maneira muito mais prática, né? Não ter que ficar pondo a senha o tempo todo. Então, foi quando a gente refez o servidor, a gente refez as regras, e aí deixou ele um pouco menos seguro, vamos dizer assim, tá? A gente não implementou mais as regras a nível de usuário, mas ficou mais a nível de máquina, a nível de computador. Aquela máquina eu consigo acessar determinadas pastas, mas essa máquina não. Então, ficou mais a nível de máquina do que a nível de usuário. E então, sempre que ele quisesse acessar determinados arquivos da empresa, era mais fácil ele se deslocar até a máquina que tinha o acesso já configurado, do que ele fazer isso da máquina dele, do computador dele. Então, ele agilizou o trabalho dele dessa forma. Como ele não tinha mais aquela quantidade de colaboradores, ele podia fazer isso. Hoje ele já está com mais alguns colaboradores, então ele já tem uma pessoa fixa nessa máquina, mas ele manteve a regra como está. Ele não quis voltar com as regras a nível de usuário, até porque ainda não tem necessidade. Se você está em quatro pessoas, está ali em quatro, se não me engano, eles estão em quatro pessoas na parte de administração, na parte do escritório, e como eles estão praticamente juntos no mesmo ambiente, ele optou por não habilitar nesse momento, né? Mas as regras estão lá. Se ele quiser, no dia que ele quiser, é só habilitar, se for necessário, tá? Então, também tem isso. Às vezes, você quer implementar uma série de regras, um monte, mas será que tem necessidade realmente na sua empresa? Hoje, eu aqui no meu escritório, a minha única regra é a minha senha, tá? Eu não implementei nenhum tipo de regra na minha rede. O computador da loja, e nós temos uma loja aqui, a Alencar Presente, lá também é a mesma coisa. Ele acessa a mesma internet. Eles só estão em redes separadas. A minha rede do escritório é uma rede diferente da rede da loja. Então, eu não tenho acesso direto ao computador da loja por estarem em redes diferentes. Mas se eu quiser interligar as redes, eu consigo. Mas para um bom funcionamento, eu mantive assim, para em, que eu já tive momentos em ter vários colaboradores aqui comigo, né, de ter mais quatro computadores, terem cinco máquinas acessando a rede. E eu não podia fazer com que essas cinco máquinas estivessem na mesma rede que a loja, né? Então eu mantive essa separação. É a única, vamos dizer assim, regra
interna que eu tenho é essa separação e a minha senha, porque não tem necessidade, tá? Aqui, pelo menos neste momento, no meu escritório, não tem necessidade. Então, vai depender muito da sua empresa, da necessidade da sua empresa. Será que ela vai precisar de uma regra mais forte para controle? Geralmente, por exemplo, supermercado. O supermercado tem vários terminais ali, né? Imagina se todos aqueles terminais estivessem numa mesma rede, sem nenhum tipo de controle de rede. Qualquer pessoa que chegasse com um celular, com um software muito específico do celular, poderia entrar nessa rede e invadir esses computadores que estão em rede, né? Ou com um computador. Eu já vi invasões em redes, assim, sem saber a senha da rede, tá? Eu já vi invasões em rede, você conseguia invadir uma rede em 30 segundos. Uma rede com senha até interessante ali, mas ele utilizando um sistema Linux, por exemplo, ele monitorava os pacotes, identificava a senha e acessava a rede em 30 segundos, né? E aí, se aquela rede não tivesse algum tipo de regra interna, algum tipo de controle interno, ele fatalmente acessaria os terminais, acessaria os sistemas, poderia fazer um belo de um estrago, né? Então, se você tem aí 5 computadores, 5 já dá para implementar um servidor, tá? Você tendo já 5 computadores, já é interessante você ter um servidor, você implementar um servidor, pelo menos para ser um servidor de dados, para você conseguir implementar uma política de backup interessante, com backupeamento em nuvem, tá? Porque aí você automatiza o processo. É mais fácil backupear uma do que backupear 5. Mas, dependendo do teu negócio, você tem que ter regras mais rígidas, tá? Supermercado é um exemplo interessante. Você tem os terminais, esses terminais precisam de regras mais poderosas, mais específicas, porque aquele funcionário ele não pode simplesmente dar um Alt Tab no teclado e aí começar a navegar na internet por ali, né? Ele fecha a tela do sistema que ele está trabalhando e começa a navegar na internet. Tem muitos mercados que utilizam sistemas que rodam sobre o Windows, né? Então, ele dá um Alt Tab ali, ele começa a navegar, ele começa a brincar no computador, né? É, é interessante, se você vê o Carrefour, por exemplo. O Carrefour utiliza um sistema legado, sistema em DOS, só para você ter uma ideia. DOS não, o sistema deles é em Linux. Ele utiliza um sistema em Linux criado, nem sei quando foi criado aquilo, nos anos 80, nos anos 90. É muito antigo o sistema, mas eles usam até hoje. Eles não trocam o sistema, né? Porque só o fato dele ser extremamente antigo e não rodar num ambiente gráfico como o Windows, ele já minimiza uma série de problemas, tá? Então, tem essas coisas que você, como gestor, é interessante observar, né? Às vezes a gente olha só o que é mais fácil, mas se esquece dessas regras, das regras de segurança, né? Será que é interessante eu colocar aqui um super computador para rodar um sistema, o Windows Server? Porque o Windows Server é um sistema pesado. Rodando uma aplicação com banco de dados SQL Server, que é uma aplicação pesada, para atender 3 computadores da minha empresa, às vezes está pagando caro, né? Porque você precisa de um computador que sustente tudo isso. Você paga caro por algo que poderia ser mais simples, né? Mas eu queria falar disso um pouco outro dia, né? Outro dia eu vou falar disso. Hoje a proposta era essa, era trazer
Era dar sequência, né, ao dia de ontem, falando de segurança, mas focando mais nas empresas, que ocorre nas empresas, porque a empresa é diferente, é diferente do computador da nossa casa, né? Empresa você tem que ter outras preocupações aí, principalmente com os colaboradores. Tá? O colaborador é o maior destruidor de computador de uma empresa. Ele é a maior fonte de destruição de, de um computador. Todas as empresas que eu entrei para dar manutenção, era muito fácil. Eu observava, falei, a causa disso, a origem é o colaborador, é a pessoa que usa aquela máquina, né? Então, o puxão de orelha tinha que ser primeiro nessa pessoa, pelo mau uso que ela está fazendo do equipamento, né? Então, o colaborador é muito importante. Ele é, de fato, o mais importante. Se você precisar investir, invista no colaborador, num bom colaborador, uma pessoa realmente comprometida com, que, com a vaga que você está oferecendo a ela. Pessoal, quero ouvir vocês. Era isso que eu tinha para trazer hoje e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida ou pergunta. Tem alguém aí? Alguma pergunta? Milton, João, Rafael, Alessandro. Grande André, meu amigo, bom dia. Vai lá, Léo. Cara, muita informação. Nossa, esses dias, eu não consegui, né, dar uma palavrinha no final aí, mas eu assisti as lives de ontem, de antes de ontem. E, sim, muita informação. A gente, né, fica observando o quanto que a gente não sabe nada, né, dessa área da informação. Eu, pelo menos, né, sou muito carente, né, nessa parte, né, de configuração, de internet. Então, para mim, está sendo um aprendizado e tanto. Esses dias estou com um desafio aqui também, né, nessa área, né, montando um web aqui, um website. E assim, a gente vê que cada dia que passa, as tecnologias têm aumentado bastante, a gente tem que estar acompanhando. E sistema de segurança né, imprescindível, justamente para empresas, que realmente é o maior gargalo, que tem maior número de informações. Cara, para mim é sensacional. 5 estrelas aí, André, esses dias todos. Está sendo um aprendizado muito grande para mim. Tamo junto aí. Grande abraço. Obrigado, Valeu. obrigado, Rafael. Alguém me chamou, mas aqui eu estou. E aí? E aí, Nil? Caramba, que tema. Eu só estou na escuta só. Cara, parabéns. Segurança é tudo, né, para a empresa, principalmente para as corporações, né? É um tema espetacular. Isso aí dá um treinamento, hein, colega? Dá para você criar um treinamento aí, porque tem muita empresa aí precisando de treinamento. Muita mesmo. É interessante você falar isso, porque o que eu noto é que as grandes empresas não precisam disso, né? Elas já se preocupam com isso, de uma certa forma. Mas se pega a pequena empresa, a média empresa, tá muito, eles estão muito atrasados nesse sentido. Muito atrasado, mas a grande precisa sim. Precisa porque ela precisa treinar seus colaboradores, Também, né? né? E o treinamento, ele nunca é demais, né? Porque a É que geralmente tecnologia... eles já possuem uma equipe, né, de TI, Aham. e essa galera já começa a se preocupar com isso, né? Mas se pega a pequena E empresa, nunca pode nunca... ver, não tem cara da TI na pequena empresa, Não tem. né? Não tem. E as coisas, assim, a tecnologia anda rápido demais, né? Voa rápido demais e são milhões e milhões de vírus aí criados todos os dias para poder fraudar tanta coisa e a gente precisa realmente se resguardar, né? E as empresas principalmente. Eu vou contar um fato que aconteceu por questão de falta de segurança, né? Eu estava trabalhando numa empresa, inclusive uma empresa que eu recuperei ela financeiramente, na época aí. E no dia que aconteceu isso, cara, foi um Deus nos acuda, porque recuperar
ou verificar se tinha backup, né? Qual que era o último backup que tinha, né? Entrou um ransomware e, rapaz, e criptografou tudo que você imaginava que tinha dentro da empresa. Saiu, e olha só, né? O tanto que essa questão da rede ela é importante, segurança de rede, principalmente. Isso a gente conseguiu detectar que ele entrou através de um e-mail lá do departamento de produção, do departamento do depósito, e um dos funcionários acessou um e-mail de uma máquina lá, saiu clicando em tudo, isso entrou pela rede, meu amigo, e ó, deu uma varredura e criptografou todos os arquivos da empresa, tudo que você imaginar que tinha lá. Entrou no servidor e, meu amigo, no outro dia chegamos lá e cadê? Começou a ver os arquivos ser criptografados, né? Ele vai criptografando. No outro dia você chegou lá, aquele negócio virando, parecendo aqueles vírus andando assim, né? E, cara, eu saí correndo na empresa, só desliga tudo quanto é equipamento que você estiver, tira tudo da rede, vai tirando, vai tirando, tirando. Cara, nós conseguimos, acho que, salvar um computador e Ah, não foi infectado. Eu não sei como esse não foi, porque foi sorte. Porque as máquinas estavam tudo já começando a... E depois disso aí acontecer, cara, não conseguiu recuperar os arquivos. Aí o pessoal entrou em contato por e-mail na empresa e solicitando ó, resgate financeiro. Aí, ó, em Bitcoin, né? Tinha que fazer pagamento em Bitcoin. Foi meio dolorido. é Aí isso. teve que formatar tudo, meu, todas as máquinas e recuperar um backup de 6 meses para trás, perderam mais de 6 meses de arquivo. Daí a importância de um bom backup, de um bom Sim, backup ele tem que ser monitoramento. feito periodicamente. É, A gente, eu queria falar ontem, a gente não conseguiu falar de backup. Não deu não, mas tempo. questão backup, por exemplo, dá uma live um dia, né? Você pode até já É, preparar aí, é, porque se não tiver backup, meu amigo, até a backup é gente. assim, ó, resumidamente, bem resumido. Backup é quem tem um, não tem nenhum. É, Mas por aí, você tem que ter ao menos dois backups, tá? quem tem um. E É backup verdade. na mesma máquina não é backup. Não, Backup tem que ser em equipamentos diferentes, né? O tempo que eu trabalhei em prefeitura, eu fazia dois backups, né, da máquina. Eu chegava no fim do dia, que o servidor da prefeitura era do meu lado. Chegava ao fim do dia, dava 5:30, ó, vamos encerrar aqui e vou fazer o backup. Aí eu fazia uma cópia daquele servidor no meu computador, depois eu colocava um disco, um zip drive, não sei quem lembra aí do né? zip drive, né? Era um disquetão de 100 mega. Aí eu colocava um zip drive, copiava nesse zip drive, pegava, aí fazia duas cópias, né? Um desse zip drive eu deixava no armário guardado, aí o segundo zip drive eu colocava no bolso e ia embora. Porque se explodir a prefeitura, se pegar fogo, vai pegar fogo no backup. Ele Então não. ele não pode estar no mesmo prédio, tem que estar em lugares diferentes, né? A gente não tinha ainda o recurso da nuvem, que a nuvem é uma mão na roda nesse sentido, porque você programa, automatiza o processo, ele joga o backup em nuvem, aí pode explodir a empresa, pode pegar fogo, pode cair um meteoro, você busca da nuvem. Porque aí quem tem o trabalho de fazer as duplicidades é o sistema de nuvem, é o servidor de nuvem. E eles já fazem isso, né? Geralmente Isso aí. fazem em 3 backups. Então, a gente fica mais seguro nesse sentido. Top demais. Eu vou encerrar aqui no YouTube, aí a gente continua nosso bate-papo. E ó, você que está no YouTube aí, não esqueça de comparecer nas nossas próximas lives, o conteúdo muito especial. E tamo junto. Quase que morre o computador, estava com 1% de bateria.